A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, né? E nós louvamos a Deus, meu amado, por você que já está acompanhando a gente pela rádio CBC Gospel, pela CBC TV, ou quem sabe você está no nosso canal no YouTube. Para isso, então, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e ative o sininho para que você seja notificado das próximas publicações que estaremos postando aqui no YouTube. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 23 de janeiro de 2022, tá? E, meu querido, o tema da nossa lição hoje é a estrutura da Bíblia, né? Sabia que a Bíblia tem toda uma estrutura, não é? Então hoje nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia, tá bom? E o nosso textuário está em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, que diz assim: Disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44, repetindo. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós pedimos a direção, Pai, para que possamos aprender com o Senhor nesta lição, Pai querido, nesta manhã abençoada de domingo. Pedimos ao Senhor que nos dê a direção e o discernimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a estrutura da Bíblia. A verdade prática da nossa lição é esta: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Vamos conhecer na lição de hoje a estrutura da Bíblia, da Palavra de Deus. Amém? Olha, querido, a leitura bíblica em classe está em Lucas 24, 44 a 49, que diz assim: E disse-lhes, estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestido de poder. Amém, querido? Então, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que Ele, o Senhor, esteja abençoando a sua vida, tá? E olha, meu querido, conhecer a estrutura da Bíblia é importante para que assim saibamos manejá-la e manejá-la bem. Memorizar as Escrituras e amá-la não são opções excludentes, muito pelo contrário. Os antigos decoravam as Escrituras porque amavam a Escritura. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso, a importância de conhecer a estrutura da Bíblia, do livro amado, do livro que amamos, tem como fonte, meu querido, sim, quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Meu querido, a nossa lição, como todas as demais lições da Escola Bíblica Dominical, tem objetivos. E o objetivo da lição de hoje é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. É também esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e também expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Então, hoje nós vamos conhecer a estrutura da Bíblia, tá? Então, meu querido, assim como, você organiza as suas coisas, o seu armário, as suas pastas no computador, você tem as suas classificações para que você possa achar os seus documentos com facilidade, Você que tem o seu smartphone, que você leva tudo dentro dele, você tem as suas pastas organizadas, pastas, por exemplo, de fotos, de datas importantes, pastas de fotos de aniversários, pastas de fotos do assunto A, B, C, pastas de documentos, e documentos tipo A, tipo B, tipo C. Você se organiza, você tem o seu smartphone todo organizado, você tem sua agenda para não se perder, no dia a dia. A Bíblia, ela tem toda uma estrutura, ela tem toda uma organização para que nos facilite estudá-la, entendê-la e também praticá-la. Tá certo, meu amado? Então, é importante nós entendermos isto, tá certo? E a primeira parte da nossa lição o tema é como a Bíblia está organizada, tá? Como a Bíblia está organizada. Então, ela está dividida em 3 pontos, em 3 tópicos: a definição do termo Bíblia, o cânon da Bíblia, os 2 testamentos bíblicos. É importante a gente ver esta organização, tá? Como falamos aqui em organização, nós gostamos de tudo organizado, Você tem o seu escritório, lá está tudo direitinho, tudo organizado por partes, por pastas, por assuntos. E a Bíblia, ela é toda organizada, tá? Então, a definição do termo Bíblia. Bem, a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como também no latim. O termo grego bíblico significa livro, tá? Então, o termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Queridos, por volta do ano 150 depois de Cristo,
os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamentos e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Você pode verificar lá em Romanos, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, a Bíblia, tá? A sua definição é justamente esta: as Santas Escrituras. Tá bom, meu querido? O cânon bíblico. O cânon da Bíblia, a expressão cânon procede do hebraico kaner, que o sentido de vara de medir. O termo corresponde em grego a canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado nas escrituras canônicas. E para isto, nós vamos em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha, querido. Então nós vimos aqui, estamos vendo aqui como a Bíblia está organizada. Vimos aqui a definição do termo Bíblia, que a mais aplicada para nós é as Santas Escrituras. Também vimos aqui o cânon bíblico, né? E vimos que é completo e que nada pode se acrescentar ou retirar das escrituras canônicas. Terceiro tópico fala sobre os 2 testamentos bíblicos. Olha, o termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está
por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Refere-se ao livro dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Jesus assim reconhece em Mateus 22, versículo 29, diz assim: porém, Jesus respondendo disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, queridos, foi desta forma, né? Então foi inaugurado a expressão Antigo Testamento por Paulo, né? E refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como Escrituras: a lei, os profetas e os salmos, tá? Aqui em Lucas, no capítulo 22, versículo 44, Jesus diz desta forma: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança, tá? Então, queridos, é importante entendermos assim. Aqui em Jeremias 31 diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja bem, querido, que o Novo Testamento ele foi usado para se referir ao cumprimento dessas profecias, ok? Desse concerto novo que se refere aqui o Senhor através de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31. Então essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos e igualmente reconhecidos como as Escrituras. Aqui em 2 Pedro capítulo 3, 15 e 16, Pedro diz assim: olha, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Olha, querido, a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Então nós estamos vendo aqui como a Bíblia ela está organizada, né? Então ela está organizada em livros canônicos, livros que foram analisados debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus e que foram entendidos como inspirados porque se completam, né? São livros santos. A Bíblia, ela é a Santa Escritura, é a palavra de Deus para os cristãos. E ela está organizada em 2 testamentos, o Velho e o Novo. O Velho, que anuncia o que estaria acontecendo no Novo, e o Novo, que se completa, o Novo, que é a confirmação, é o cumprimento do Velho Testamento na pessoa bendita do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Antes da Bíblia, querido, antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos
foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo, abade dominiciano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Steven, um impressor em Paris, né? Então, meu amado, precisamos entender que a Bíblia ela foi organizada para a gente entender melhor, para a gente compreender melhor as Escrituras. Então, nós temos aqui a segunda parte da nossa lição, o Antigo Testamento. E essa segunda parte está dividida também em 3 tópicos: os livros do Antigo Testamento, canonicidade do Antigo Testamento, particularidades do Antigo Testamento. Pois bem, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco, que é a lei, constituído por 5 livros de Gênesis até Deuteronômio. Segundo, históricos, formado por 12 livros de Josué a Esther. Terceiro, poéticos, composto de 5 livros de Jó a Cantares de Salomão. Quarto, proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. Então, a divisão utilizada pelos judeus era tripartida, né? A lei, os profetas, os salmos ou escritos. Então estava dividido dessa forma: lei, profeta, salmos ou escritos. E nós vemos esta referência aqui em Lucas 44, do próprio Jesus, que diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim era dividida a Bíblia em 3 partes. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Amém? Olha, a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Por exemplo, a inspiração divina. A inspiração divina é o que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, tá? Então, somente o Espírito Santo pode identificar se o livro é ou não inspirado por ele. Veja aqui o que diz aqui em Neemias, no capítulo 9, versículo 30. Porém, entendestes a tua benignidade, estendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Veja bem, aqui nós estamos vendo que
fora o Espírito Santo, né, quem inspirou. E estendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu Espírito. Olha, a Bíblia é divinamente inspirada. Aqui em Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12, diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito. Olha, novamente, que o Senhor Deus dos exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Então nós estamos vendo aqui que fora realmente o fator determinante para se entender que o livro fora inspirado, pelo fato de ter sido dado pelo Espírito Santo aos profetas. E aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico: a inspiração divina, né? Primeiro, a inspiração divina, que atesta se o livro é ou não inspirado pelo Espírito Santo. Segundo fator é o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como canônico por seus primeiros leitores, tá? E você vê aqui em Êxodo, no capítulo 3, Êxodo, no capítulo 24, versículo 3, que diz assim: vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Tá? Faremos. E aqui no versículo 7, ele diz assim: e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então nós vemos aqui que a canonicidade do Antigo Testamento, ela tem fatores basilares importantes e está dividida em partes aqui. O primeiro, por exemplo, é a inspiração divina, que atesta se o livro é ou não inspirado. Segundo, o reconhecimento do povo de Deus, o povo reconhecendo que realmente esta palavra veio de Deus. Tá certo, meu amado? E ainda temos Daniel, capítulo 9, versículo 2, que diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha só. Terceiro, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus, tá? Então o que nós vemos aqui, meu querido, é que a canonicidade do Antigo Testamento é comprovada pela inspiração divina
que realmente o Espírito Santo é quem entregou para os profetas e para o povo de Deus. Segundo, o próprio reconhecimento do povo de Deus atesta que o livro é canônico. E terceiro, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 24 ao 26, diz assim: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Meu amado, se, por conseguinte, digo, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e foram guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidades e de autoridade. Lá em Juízes, no capítulo 3, versículo 4, diz: estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Querido, o Antigo Testamento tem suas particularidades. E nós vamos ver aqui as particularidades do Antigo Testamento. Olha, quase a totalidade dos livros foram escritas em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Você veja aqui em Isaías 19, versículo 18, diz assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramentos ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Olha, querido, algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. E nós vemos isso em algumas porções que foram escritas realmente na língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 antes do Senhor Jesus. Desde então, nada mais pôde ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Tá certo, meu amado? Então, queridos, o que nós estamos entendendo é que os livros inspirados, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Amém? Maravilha, né? Que bom que nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, não é verdade? Então, a terceira parte da nossa lição fala sobre o Novo Testamento, tá? Uma coisa que é importante a gente mencionar é que há muitas pessoas equivocadas e dizem que o Velho Testamento não tem mais valor nenhum, porque nós vivemos o tempo da graça. Ora, eu digo a você
que a Escritura ela se completa. Para você entender o Velho Testamento, você precisa ler o Novo, não é? E para você ter certeza da veracidade do Novo Testamento, você precisa ler o Velho Testamento. Então é importante, as Escrituras elas se completam, tá? O Velho Testamento ele não passou, ele não está obsoleto, ele é tão atual, tão real quanto o Novo Testamento e faz parte dos ensinamentos de Deus para que tenhamos uma vida abençoada. Bom, a terceira parte da nossa lição fala sobre o Novo Testamento, que está dividido também em 3 partes, tá, meu amado? Os livros do Novo Testamento, a canonicidade do Novo Testamento, particularidades do Novo Testamento. Da mesma maneira que nós estudamos sobre o Velho Testamento, vamos também estudar aqui sobre o Novo, né? E da mesma maneira, né, que você dispensou atenção para o estudo sobre o Velho Testamento, é importante que também dispense atenção para o estudo sobre o Novo Testamento, tá bom? Então, os livros do Novo Testamento, queridos, esses livros eles foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e foram classificados em 4 grupos principais. Sabem quais são os 4 grupos principais do Novo Testamento? Muito bem. Vamos lá? Primeiro, os evangelhos, que são quais? Os 4 livros, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então, os livros foram reconhecidos, né, pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e eles estão classificados em 4 grupos, e o primeiro grupo é os 4 primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, digo, os evangelhos, que são os 4 livros, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Segundo, a segunda divisão aqui, a segunda classificação, o segundo grupo dos livros são os livros históricos, que são formados pelo livro de Atos dos Apóstolos. E é justamente em Atos dos Apóstolos que nós vemos a história da igreja, o recebimento, né, do Espírito Santo de Deus, as perseguições e as atividades dos apóstolos, tá? E os grandes feitos, tá, da igreja patrística. Então, a terceira classificação, irmãos, são as epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, que são compostas de 13 cartas, que é de Romanos a Filemon, e as epístolas gerais, que é composta de 8 cartas de Hebreus a Judas. Tá? Entenderam, irmãos? Vamos continuando, então? Então está dividido em 4, está dividido realmente em seções, né? Tá? Em 4 grupos principais, que são os evangelhos, né? São os livros históricos, são as epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas, e epístolas gerais, com 8 cartas, né, de Hebreus a Judas. Tá? E quarto, revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. Então, o conjunto do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, totalizam 27 livros inspirados
e autorizados, que são chamados de canônicos. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui no versículo 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, meu querido, os livros do Novo Testamento, vimos aqui que os livros do Novo Testamento, são classificados em 4 grupos. Você lembra quais são esses grupos? Os evangelhos, os históricos, as epístolas e revelação, Esses são os 4 grupos principais que fazem parte da composição do Novo Testamento. Agora, a canonicidade do Novo Testamento. Como nós sabemos que o Novo Testamento é canônico? Bem, houveram também critérios na avaliação do Novo Testamento. E os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, a inspiração e o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homem, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E aqui em 2 Timóteo, no 3,16, nós temos este texto tão lido, e tão usado das Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja. A igreja sempre refutou os escritos falsos. Aqui em 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: então, irmãos, estai firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Meus queridos, e 1 João, capítulo 4, 1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, queridos, prestem bem atenção,
quanto ao reconhecimento dos livros como fidedigno desde o início, né, os escritos falsos, eles foram refutados pela igreja. A igreja foi orientada a refutar toda e qualquer heresia. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. E nós vemos isso aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 27, que diz: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, Paulo fala aqui que pelo Senhor, ele convoca, ele pede que a epístola seja lida a todos os irmãos, a todos os crentes. E em Colossenses aqui, no capítulo 4, 16, diz assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Paulo convocava, sim, a igreja a ler as epístolas nos cultos, a ler a todos os santos. Então, mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo fala aqui aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém, amado? Então, meus queridos, vemos aqui a canonicidade do Novo Testamento e a particularidade do Novo Testamento. Esse é o nosso terceiro tópico da terceira parte da nossa lição. Olha, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos 19, versículo 10, nos ajuda a entender, diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Queridos, algumas expressões, mesmo redigidas no versículo grego, possuem significados em aramaicos. Dentre elas, citamos Talita cumi, menina, levanta-te, né? Que está lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 41. Abba Pai, né? Literalmente pai, ou meu pai, que está lá em Marcos 14, 36. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Então, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o livro de Apocalipse, de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Meu querido,
não esqueça, os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação. Estão em 4 grupos: os evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João; os históricos, que é o livro de Atos; as epístolas, que são as cartas paulinas e as cartas gerais; e a revelação, que é o Apocalipse, né? Tá certo, meu amado? Então, é importante que nós procuremos entender mais da Bíblia, da estrutura. Então, a palavra de Deus, ela foi organizada para nos ajudar a entender mais. E está, então, dividida em Antigo e Novo Testamento e composta de 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livro ou livros autorizados por Deus. Amém? Querido, você entendeu a palavra de hoje, a lição de hoje? Sabemos que é meio complexo, é meio, né? Porque está se falando de livros e etc. Mas nós vemos aqui a estrutura da Bíblia, tá? Toda a sua organização, né? A autenticidade dos livros, tá? Como os livros foram organizados, tá? E como essa organização facilita para que nós tenhamos uma leitura compreensiva e possamos aprender e crescer com o conhecimento da palavra de Deus. Vamos revisar a nossa lição, tá? Como o termo cânon é empregado em teologia. Por exemplo, né? Na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados, né? Então, o cânon, ele é a norma que avalia, tá? Que faz a avaliação, né? Para a identificação dos livros sagrados. E qual é o termo, o sentido do termo testamento? Qual o sentido do termo testamento? Bom, tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Então, o Velho Testamento foi a primeira aliança. Aliança esta que o homem rompeu, que o homem quebrou. O Segundo Testamento é então a segunda aliança feita agora no sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, quando ele pega o cálice na Santa Ceia, diz: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Tá, meu amado? Terceiro, classifique os livros do Antigo Testamento. Você lembra como os livros do Antigo Testamento são classificados? Dá uma esforçada aí na tua memória. Quem sabe você consegue lembrar. Lembra? Tá? Então, os livros do Antigo Testamento são classificados desta forma, tá? Pentateuco, que são conhecidos como a lei; históricos, poéticos e proféticos. Então, o Velho Testamento está dividido, tá, em 4 grupos, né? A lei, né? Os históricos, os proféticos e os
os poéticos e os proféticos, tá? Quarto, classifique os livros do Novo Testamento. Você ainda lembra da classificação dos livros do Novo Testamento? Lembra? Tá? Então, o Novo Testamento está classificado em evangelhos históricos, epístolas, que são as epístolas paulinas e as gerais, e revelação, que é o Apocalipse. Tá? Então, o Novo Testamento está classificado em evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Epístolas, que são as epístolas de Paulo e as epístolas gerais. E revelação, que é o livro de Apocalipse. Em que língua o Novo Testamento foi escrito? Vocês conseguem lembrar? Muito bem. Se você lembrou, foi isso mesmo, né? Em grego, koiné. Então, assim foi escrito os livros do Novo Testamento. Tá certo, meu querido? Então, meu amado, você que estudou esta lição hoje, você conheceu a estrutura da Bíblia, tá? E nós somos gratos a Deus por podermos estudar a sua palavra. A lição de hoje foi a lição número 4, do dia 23 de janeiro de 2022, e o tema é a estrutura da Bíblia. A verdade prática da nossa lição é que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Tá bom, meu amado? E o nosso textuário foi: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. E que a paz de Cristo esteja te alcançando, tá? Neste domingo de bênção, neste domingo de graça, neste domingo de muita unção na sua vida. Meu amado, que Deus te abençoe por ter acompanhado a gente. Nossa lição tem a duração de 1 hora, porque nós fazemos as leituras das referências sugeridas pelo autor da lição. Por que fazemos essas leituras? Porque é importante lermos a palavra de Deus, tá? Poderíamos sim ter a lição aqui em 45 minutos, mas iríamos suprimir leituras que são importantes. E se elas estão ali como referência, é importante que seja lida, não é verdade? Então, meu amado, eu agradeço a Deus por você que acompanhou a gente pelo rádio, né, pela CBC Gospel, ou pela TV, pela CBC TV, ou você que teve toda a paciência de estar aí no canal, no YouTube, né, assistindo a gente. E peço a você que compartilhe os links da rádio, da TV e também do YouTube. E se você está no YouTube, peço a você que se inscreva no nosso canal, tá? Que deixe lá o seu like, também ative o sininho para você ser notificado da nossa próxima publicação. Quero falar para você que no próximo domingo nós estamos aqui no rádio e na TV e também no YouTube com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Quero realmente contar com a sua audiência. Peço a Deus que abençoe você grandiosamente, que você seja alcançado pelas grandes bênçãos de Deus. E faço um convite para você. Todos os domingos, às 7h30, no Templo Sede da Comunidade Batista Cristã, aqui na Travessa Magalhães Barata, aqui em Santo Antônio do Tauá, no estado do Pará, nós temos a Escola Bíblica presencial. Ali eu estou com uma classe de adultos estudando a Palavra de Deus. E ali nós temos uma interatividade muito boa, né? Onde os alunos participam, perguntam e é maravilhoso. Então, é importante que você também participe com a gente, tá? Então fica o nosso convite. Mas também nós temos a Escola Bíblica Dominical às 8 da manhã em todas as nossas igrejas. Somos a Comunidade Batista Cristã, uma igreja segundo o coração de Deus. Fique na paz de Cristo, que Ele te abençoe, que Ele te dê graça, Ele te dê muita bênção
e um domingo de muita vitória em Cristo Jesus nosso Senhor, com saúde, paz e prosperidade. Deus te abençoe.